Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde, eu sou Bia Teixeira, trabalho aqui na ONG Recode. Sou coordenadora de Educação e Tecnologia, trabalho na nossa equipe de conteúdo, na nossa equipe de educação. Vim fazer essa live com vocês, nossa primeira live, então tenham paciência comigo, porque eu não tenho experiências com live. Então, para melhorar, eu trouxe outra pessoa que também não tem experiências com live, mas tem bastante conhecimento sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Então, assim, estamos mais tranquilos. Eu estou e vocês também podem ficar. Eu trouxe a Lívia. A Lívia também trabalha com a gente na equipe do Leve. Lívia, dá oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. A Lívia ela é analista de sistemas, ela é mestranda em informática e inteligência coletiva e computação humana. Então, assim, a gente sabe que a pessoa entende uma coisa complexa quando a gente não entende direito nem o que ela estuda, né? Nem eu entendo. Então eu achei que era um bom reforço. Eu achei que era um reforço importante para o time hoje, para a gente falar. E, bom, falar sobre o quê, né? Você sabe que o tema da nossa live de hoje, a gente se propôs a falar sobre realidade virtual, realidade aumentada, falar sobre inteligência artificial e, principalmente, o que a gente tem a ver com isso, o que isso tem a ver com você. Né? A gente, às vezes, escuta falar disso por todas as partes. Eu acho que a gente vai trazer alguns exemplos aqui de que isso está mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar, talvez, do que algumas pessoas, pelo menos, possam imaginar. Mas e por que isso importa, né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente quer conversar um pouco sobre isso hoje. Como é que a gente pode trazer para a nossa realidade todas essas coisas que a gente chama de buzzwords, né? Que são as palavras que estão sendo faladas a todo momento na mídia, na internet, e a gente não sabe aonde que elas estão, né? Palavra da moda, né? Inteligência artificial, mas tá. Inteligência artificial. Antigamente a gente chamava de jargão, mas hoje em dia chama buzzword. Exatamente. Então vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta, assim, pra gente começar é o que é inteligência artificial, né? Porque a gente está falando de inteligência artificial, parece que é algo que está se opondo a uma ideia de inteligência natural. Isso, assim. Lívia, o que é isso? Não, isso seria a inteligência artificial. Eu trouxe como exemplo, fiquei pensando em algum exemplo para dar para as pessoas que seja o mais real possível. Então, assim, quando você tem uma máquina e você quer tornar essa máquina inteligente, é a mesma coisa que, por exemplo, uma criança. Uma criança, quando nasce, né, ela não sabe distinguir, por exemplo, o que é um gato, o que é um tigre, não é? Se você colocá-la perto de um tigre, ela vai fazer carinho no gatinho. Né? O que é um círculo, o que é um quadrado, tanto que tem aqueles brinquedos, né, de você colocar o quadrado. Das formas, né? É a mesma coisa com uma máquina. Quando você cria um sistema, é um sistema, entre aspas, burro, não é inteligente. E aí você vai, do mesmo jeito que você vai educando a criança, você vai educando o sistema. E aí você vai mostrando para a criança que isso é um quadrado, aí toda vez que ela vê um quadrado, ela vê, isso é um quadrado. O sistema é a mesma coisa, isso é um quadrado, então ele vai sempre identificar um quadrado. E a partir disso ele vai fazendo o quê? As classificações, que a gente chama de classificações, generalizações e reconhecimento de padrões. Essas são as 3 palavras-chave da inteligência artificial. Você pode repetir? Classificação, generalização e reconhecimento de padrão. Classificação, figuras geométricas, né? Isso é um quadrado, isso é um retângulo, isso é um círculo. Generalização, bicho de humano. A gente vai ter a gente estuda generalizações, por exemplo, de animais, por exemplo, da cadeia de animais. Né? Tem os animais, aí dentro dele tem os mamíferos, né? Isso também é um tipo de classificação. Isso tudo, e reconhecimento de padrões também, né? Você começa a reconhecer uma garrafa. Você nunca viu uma garrafa. A primeira vez que você vê uma garrafa, aí a segunda vez que você vê uma garrafa, a terceira vez que você vê uma garrafa, você já sabe que aquilo é uma garrafa. E ela não vai precisar ser idêntica à primeira garrafa, né? Isso. E aí é que entra a ideia de generalização. Exatamente. Então, uma vez que você aprende o que é uma garrafa, vamos dar até aqui, a minha garrafa e a sua garrafa, né? Isso. Uma vez que você sabe que essa é uma garrafa, quando você olhar isso aqui, mesmo não sendo idêntico, você sabe que isso é uma garrafa. Exatamente. Você sabe que isso é uma garrafa.
mesmo que elas sejam diferentes, elas não são idênticas. Isso. Então, é essa capacidade de, a partir de uma informação anterior que você registrou, você consegue generalizar essa informação. Isso, exatamente. E com a máquina é a mesma coisa. A princípio, ela não sabe o que é uma garrafa, até que a gente mostre para ela, e toda vez que ela vê uma garrafa, ela vai entender uma garrafa. Aí eu trazendo assim para o nosso cotidiano, a partir disso, assim, com esse monte de dados que a gente vai colocando na internet o tempo inteiro, no Facebook, no Google, eles vão começando a fazer o quê? A classificação, a generalização, o reconhecimento de padrões. Então, hoje, o Google já sabe que eu sou uma mulher, que eu tenho 31 anos, então ele já pode me oferecer coisas para mulheres, coisas para pessoas de 30 anos. Você está me dizendo que se eu quiser convencer o Google de que eu tenho 25 anos, o Google não vai acreditar? Porque assim, estava planejando ainda contar essa história. Já começou. Tudo bem. As perguntas capciosas. Não. Você até consegue, mas você vai ter que começar a treinar, né? Fazer começar a treinar o Google. Destreinar o Google. Isso, um processo inverso de classificação. Entendi. Enfim, agora eu peguei um exemplo que é um exemplo pessoal meu, por exemplo, com o Uber. Eu não sou do Rio, e aí... Se você não fala com esse seu sotaquezinho, ninguém nem desconfiava, Lívia. Vai lá. Aí, por exemplo, uma vez por mês eu vou para minha cidade e eu costumo pegar o ônibus sexta-feira. Então, sexta-feira eu pego um Uber para a rodoviária. E a primeira vez que eu peguei esse Uber, ele não sabia que eu ia para a rodoviária. Aí eu peguei a segunda, a terceira, e quando foi a quarta vez que eu chamei o Uber na sexta-feira, ele já viu, bom, a Lívia, sexta-feira, ela costuma ir para a rodoviária. Então, ele já me sugere a rodoviária. Então, o Uber aprendeu. Ele classificou, ele reconheceu um padrão ali na minha sexta-feira. Sexta-feira, mais ou menos naquele horário, você costuma pedir Uber para ir para aquele destino. Isso. Interessante. Isso é um reconhecimento de padrão. Esses são os algoritmos que são usados na inteligência artificial. E uma coisa que é interessante, a gente tem, entre os nossos cursos de code, mais para frente a gente vai falar disso, mas nós temos um curso de tecnologia exponencial. E uma das coisas que eu particularmente acho super divertido, é porque é o seguinte, a gente está falando dessas formas, né? E parece algo simples, assim, você vai dizer para o computador o que é uma garrafa. Você vai dizer para o computador... Quando a gente fala em teoria, parece simples. Eu vou até pedir ajuda, porque estamos nós duas aqui, mas tem gente aqui para dar uma força, né? Eu vou até pedir uma ajuda para eles, porque tem uma coisa no Google que a gente até usa no nosso curso, que é cachorro ou bagel. Eu não sei se você sabe o que é bagel, é tipo um pãozinho, que é uma rosquinha, assim. E aí, quando você para pensar assim, um cachorro, uma rosquinha, o que tem a ver, né? Mas quando você vê o cachorro, e normalmente aquele cachorro bacê, aquele salsichinha, ele tá deitado enrolado. E aí, quando você coloca as imagens de um lado do outro, e aí, por que isso? Você tem que treinar o computador. Você tem que dizer para o computador o que ele tem que identificar, e a partir dali, olha, se você identificar isso, é um cachorro. Se você identificar isso, é uma rosquinha. Então, isso. Você pode mandar o link no nosso live aqui? Aí, olha, da nossa equipe de comunicação vai mandar o link aqui, vocês vão ver como é curioso esse exercício. Porque como é que você começa a distinguir? E essas distinções são muito, muito, muito pequenas. Por exemplo, nós temos aqui as duas de blusa preta, as duas de óculos. Então, você vai ter que começar a descrever para o computador, olha, o rosto da Bia é mais largo, o cabelo da Bia é mais curto, o da Lívia é comprido. Então, você vai ter que ir pegando esses detalhes, mas, por exemplo, se a Lívia cortar o cabelo um dia, então já fica... Então, é interessante, né? É a mesma coisa que o próprio Facebook faz, quando ele faz o reconhecimento de face. Exatamente. Ele vai pegar uma imagem sua, toda vez com cabelo curto, e aí ele vai começar a ver que você é a Bia, e eu sou a Lívia, sempre de cabelo mais comprido. E aí... Quando você tira uma foto e posta no Facebook, ele já vai ver, olha, aquela linha de cabelo curto é a Bia. Aquela linha de cabelo comprido é a Lívia. Tanto que é engraçado, não sei se já aconteceu com alguém, mas eu tenho uma amiga que o Facebook confunde ela com a mãe. Elas são muito parecidas. Então, porque o que acontece? A Ioli, por exemplo, que trabalha com a gente, tem uma irmã gêmea. Então, como ele é treinado para identificar alguns traços, ele olha aqueles traços, ele acha aqueles traços em comum, então ele realmente se confunde, ele acha que ele está falando de uma pessoa quando é outra, né? Isso. Aí é um sistema que, na verdade, ele vai precisar de mais treinamento
para poder cada vez classificar melhor. Sim. E outra coisa que eu gosto de ressaltar é que a inteligência, ela está muito relacionada, ela está diretamente relacionada à cognição. Então, o fato de um sistema ele ter uma base de dados enorme, que ele pode consultar sempre que ele quiser, isso não quer dizer que ele é um sistema inteligente. Um sistema inteligente, ele é a inteligência a partir do momento que ele consegue fazer associação. Então, quando ele vê, por exemplo, bom, ela é a Bia, mas não sei, me ajuda. Associação. Não, por exemplo, não adianta ele ter 20 milhões de garrafas, a imagem de 20 milhões de garrafas, se ele não sabe que ele tem que olhar para algo cilíndrico, com uma boca. Se ele não tiver essas características, se uma garrafa nova não foi exatamente igual a uma das garrafas que ele tem no arquivo, ele não vai saber. Ele pode ter um arquivo gigantesco de garrafas, mas de repente vai aparecer uma garrafa que ele não tem no arquivo dele. Então ele precisa fazer essa associação. Então não adianta você ter uma base de dados imensa, você tem que ter o poder de associar. E aí que entra as categorias, e foi até interessante quando você fez aquela comparação com a biologia, porque, por exemplo, isso acontece o tempo todo. As pessoas, por exemplo, descobrem uma espécie nova. Você encontra um animal que nunca viu. Mas tem algumas características, eu não era muito boa de biologia, mas você vai para algumas características que você consegue. Quantas patas tem, qual o sistema, como respira. E a partir daquelas categorias, você vai conseguindo enquadrar, classificar, generalizar. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a inteligência artificial, ela está no fato de você conseguir produzir a sua própria inteligência também. Você não precisa sempre de alguém que te diga, isso daqui é uma garrafa. A partir do momento de que você já pode fazer a associação e, ao mesmo tempo, de você já aprendeu, você já consegue identificar uma garrafa, mesmo que você nunca tenha visto essa garrafa. Exatamente. Então, a inteligência é exatamente isso. E aí é legal você falar disso, porque a gente... tem várias pessoas mandando coraçõezinhos aqui. Então, tá. Gente, estão pedindo para lembrar que vocês podem mandar perguntas aqui pra gente, tá? Como a gente falou, é a nossa primeira live, então mandem perguntas. A gente está aprendendo como é que funciona. Então, acabaram de nos lembrar para vocês mandarem perguntas aqui. Mandem perguntas para a gente aqui. A gente estava falando sobre esse negócio de saber associar. É interessante quando a gente começa a pensar como isso surgiu, né? Porque a gente tem a história do Alan Turing, que é considerado o pai da programação, né? Que durante a Segunda Guerra, ele surgiu justamente porque... tinha uma máquina, que era a Enigma, né? Que era uma máquina alemã do exército nazista, que ele tinha um código em que os alemães trocavam mensagens. E todo dia a chave daquele código mudava. E a equipe britânica de inteligência, quando eles estavam perto de quebrar o código, virava 24 horas e mudava. Então, o que ele consegue é fazer com que a máquina aprenda, né? Inferir qual é o próximo código. E é exatamente isso. Exatamente. E aí, até legal, para quem não conhece, tem um filme sobre o Alan Turing. Isso, chama O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação, que conta a história dessa criação, né? Chama O Jogo da Imitação justamente porque que a inteligência artificial, o que ela é? Ela é a máquina tentando imitar o homem. Então, ele traz esse conceito da máquina o tempo inteiro tentando imitar o homem. E o primeiro exemplo que ele dá, esse exemplo, se você conseguir criar um diálogo, né, uma sala de diálogos entre alguns seres humanos e uma máquina, e você não conseguir descobrir quem é humano e quem é a máquina, então você conseguiu criar uma inteligência artificial. Exatamente, que isso é chamado justamente o teste de Turing. Isso. Vocês já podem ter estado falar do teste de Turing, é exatamente esse. É quando a máquina consegue enganar um grupo de humanos se passando por um humano. E, aliás, uma outra dica, eu vou dar mais trabalho para quem está aqui ajudando a gente. Teve um vídeo recentemente, eu não preparei ninguém para isso, vocês vão procurar agora na internet. Teve um vídeo recentemente do Google, que eles colocaram um sistema de atendimento por telefone, que era baseado em inteligência artificial, e ele fazia uma reserva de restaurante. Então, você ligava, o Júlio tá ligado aqui, já vai colocar o link aqui pra gente. Você ligava para o restaurante e era uma máquina, não era uma pessoa. E é interessante porque eles colocam em várias situações diferentes. Então, uma hora, a conversa começa a ficar confusa, porque o cara fala assim, mas o restaurante vai abrir, não vai abrir?
a pessoa tem um sotaque difícil e a máquina consegue interagir muito bem com a pessoa para fazer a reserva do restaurante. E aí é interessante porque aí eu fiquei lembrando, eu dei aula de inglês um tempo. E quando você vai aprender o idioma, você tem determinados ambientes. A gente sempre vê aquela história assim, você está fazendo compras, você está num restaurante, no ambiente de trabalho, na escola. Porque tem aqueles diálogos que eles acabam sendo meio padrão, né? E você consegue programar um computador para reconhecer isso. Exatamente. E essa é a base dos chatbots, né? Que Exatamente. hoje em dia. Que, na verdade, mais uma vez, voltando, é a sua capacidade de classificar. Tudo isso se baseia e gira em torno da classificação, generalização e reconhecimento de padrão. Porque o chatbot, o processamento de linguagem, para ele ser eficiente, ele vai ter que diferenciar um paulista de um mineiro, ele vai ter que diferenciar as gírias. Sim. E para tudo isso, você vai ter que fazer classificação. Bom, aquele pessoal ali é de Minas, essa linguagem é de São Paulo, então eu vou usar a minha base de São Paulo, então minha base de Minas. Por exemplo, eu venho de Belém. Belém a gente fala, mas quando? Quer dizer não. Então, o computador tem que estar preparado para isso, né? E você falou de chatbot, vou dar uma dica também. Para quem se interessa por tema de empreendedorismo, essa é uma outra dica que tem nos nossos cursos. Tem um chatbot da Fundação Telefônica chamado Deco, que é muito legal. Ele traz uns casos de empreendedorismo, e de empreendedorismo, assim, vida real. Gente que começou a botar um negócio da periferia, nas favelas de São Paulo. E é bem legal. Ele é um chatbot no Facebook, então se vocês procurarem por ele, o Deco. É um chatbot e você interage com ele. Aí vocês vão ver o inteligência artificial em ação. Tem mais um bot. Oi? Mais um bot. O bot do Nexo. Para ajudar quem vai fazer o Enem. Eles abriram... Verdade. O bot te manda todo dia. Exatamente. Muito bem lembrado. A gente já está agora na reta final do Enem. Tem um bot do Nexo que conversa com quem está se preparando para fazer o Enem. Então, essa é uma outra dica. Quem não está fazendo Enem, passa essa dica adiante, porque é uma dica valiosa também. Temos uma pergunta. Temos uma pergunta? Dicas para falar sobre esse tema com alunos. Do 6º ano. Dica para falar com aluno do 6º ano sobre o tema de inteligência artificial. Isso. Isso é bem interessante. O que eu acho que é mais legal da gente falar, de um modo geral, porque eu acho que rola muito... é algo que desperta curiosidade. Então, eu acho que você consegue, de repente, tem alguns exemplos... E aí, a gente emendou aqui falando, eu acabei nem trazendo alguns exemplos. Mas, por exemplo, quando a gente fala de um carro sem motorista, né? Então... Trazer para a realidade, né? Eu acho que é a melhor forma de motivar, né? E encantar. Eu acho que o fascínio é o primeiro passo. Quando a gente está lidando, principalmente com o público mais jovem, o fascínio é o primeiro passo. E é algo realmente incrível. Tem um outro vídeo, gente, botem o link aqui, eu também recomendo, quem quiser mostrar para os seus alunos, que é da Amazon, que tem um supermercado que você passa, esse vídeo está nos nossos cursos também, de tecnologia exponencial, que você entra na loja, a loja não tem caixa, os produtos você pega direto, bota na cesta, tá com seu celular, enfim, é incrível, porque é tudo automatizado. E aí a gente vai entrar na parte de IoT, que é a internet das coisas. Exatamente. E também envolve a inteligência artificial, que... A internet das coisas é você estar dando informação o tempo inteiro para essas bases de dados que vão fazer as classificações e vão identificar o que você está precisando para poder te oferecer. Exatamente. E aí, o que eu acho legal como educador esse elemento de fascínio é algo que depois você começa a desmontar. E você vai explorar com o seu aluno como isso funciona. E isso é algo que eu acho que você consegue para qualquer área, qualquer que seja, aí a pergunta foi específica do 6º ano, a gente está falando de alguém que já lida com disciplinas específicas, qualquer que seja a área que você trabalhe com o seu aluno, você consegue explorar esse tema. Por exemplo, matemática, isso precisam de coordenadas, você precisa de cálculos. Tudo isso, você tem um fascínio, quando você puxa por trás, você consegue explorar e você consegue motivar os alunos para as suas disciplinas, pensando naquelas tecnologias. Por exemplo, quando a gente fala de linguagem, os professores que trabalham com português, literatura, redação, esse é um dos maiores desafios quando a gente está falando de inteligência artificial, por exemplo. A inteligência artificial, ela ainda não entende de piada, ironia, sarcasmo, isso é algo super difícil de perceber. Quando a gente explora figuras de linguagem, por exemplo,
A língua é algo muito rico, né? Então, eu acho que esse é um outro tema para se explorar também, que eu acho muito legal. A inteligência artificial está dentro de processamento de linguagem natural. Exatamente. É uma área da inteligência artificial. Então, esses temas de tecnologia, tem um outro tema que a gente ainda não entrou, mas, por exemplo, realidade virtual e realidade aumentada, para quem são, por exemplo, professores de arte, você tem museus, você pode levar os professores, por exemplo, de biologia. A gente tem uma dica aqui, que é da Discovery VR. Então, que tem vários documentários da Discovery em diversos lugares, para professores de história, geografia, biologia, ciências, que vocês podem levar os alunos em realidade virtual para conhecer diversos lugares. Corpo humano em realidade virtual, para conhecer anatomia. Então, assim, o potencial para a educação, gente, é incrível, é fantástico, assim. É algo que eu insisto muito, eu acho que vale muito a pena os educadores explorarem. E isso nos leva a um outro ponto, que sempre quando a gente fala dessas novas tecnologias, e se usa muito o termo de quarta revolução industrial, há sempre um pavor e vão roubar nossos empregos, né? Os robôs vão roubar os nossos empregos, a inteligência artificial vai dominar o mundo. E como é que a gente lida com isso? Realmente, a tendência que a gente observa nos próximos anos é, sim, de automatização. Existem uma série de profissões que existem hoje, que a tendência é que nos próximos anos não existam. Que esse é um processo natural, esse é um processo que sempre existiu, né? Eu acho que, por exemplo, existia a profissão de datilógrafa há uns anos, que hoje é uma profissão que não existe mais, porque as máquinas de escrever desapareceram, as pessoas têm computador pessoal, aprenderam a digitar sozinhas. Então, esse é um processo natural, mas é óbvio que quando a gente tem essa tecnologia que a gente chama de exponencial, esse processo se torna muito mais rápido e assustador, porque a gente fica pensando assim, ok, e aí vamos todos ficar desempregados, né? Então, eu trouxe alguns dados aqui que eu gostaria muito de compartilhar com vocês sobre o futuro do trabalho, né? Qual o impacto disso sobre o trabalho. Eu tenho alguns dados aqui da OECD. Um dos dados principais que se tem, quando a gente pensa em termos de quais os trabalhos estão sob ameaça, né? Existe uma preocupação muito grande a respeito dos trabalhos que eles são facilmente automatizáveis. Então, por exemplo, trabalhos que são repetitivos, assim, trabalhos que são como uma linha de fábrica, por exemplo, esses trabalhos que eles são feitos de atos mecânicos e repetidos, eles são trabalhos que são mais facilmente automatizados. Uma coisa que preocupa e que esse relatório destaca é a preocupação com a população mais jovem. Por quê? Porque os trabalhos com que as pessoas costumam ingressar no mercado de trabalho, os trabalhos, às vezes, de menor complexidade, eles são trabalhos que tendem a ser automatizados. E aí, obviamente, começa a bater um desespero de, ok, o que a gente vai acontecer? Porque esses trabalhos, eles ocupam muita mão de obra, né? Quando você pensa numa fábrica, é muita gente trabalhando. É diferente de uma agência pequena, uma agência de publicidade, quantas pessoas trabalhando, quando você comparar uma indústria, né? Mas há luz no fim do túnel e tem dados que indicam que isso pode não ser um cenário tão caótico quanto a princípio se sugere. Por exemplo, um exemplo que é muito explorado é o que se fala dos caixas automáticos de banco. Os caixas automáticos de banco começaram a ser instalados há 50 anos e uma coisa que é surpreendente, de uma certa maneira, é que nunca se teve tanto caixa automático e, ao mesmo tempo, nunca se teve tanto funcionário de banco trabalhando. Então, nesse período, as duas coisas cresceram, né? E quando você observa a experiência que se tem da indústria bancária é que quando você consegue automatizar uma parte do trabalho, você tem mão de obra para cuidar de outras demandas. Se você for olhar banco, agora tem aquele banco assim, todo banco tem um personalité, não sei o quê, estilo, os bancos têm, não estou fazendo propaganda, não. Os bancos têm esses serviços especializados, né? Tem aplicativo que fala com o cliente, o gerente fala direto com o cliente no aplicativo.
E esse é um serviço personalizado que os bancos puderam fazer, uma vez que o trabalho, que grande parte, que o volume grande de trabalho passou a ser automatizado. Uma vez que o que é repetitivo, você consegue colocar na máquina, você pode qualificar, você pode tornar um serviço melhor, né? Exatamente. Você consegue personalizar, você consegue fazer uma coisa mais moldada para o seu cliente. E aí é o que a gente entra, porque quando a gente fala de inteligência artificial, é interessante, porque eu falei, né? A gente compara muito com a inteligência natural. Só que as nossas inteligências são muitas, né? Eu até trouxe aqui, porque eu não sei. Lívia, você sabe cantar, dançar, tocar instrumento? Não. Vamos tentar. Você é atleta? Você é uma boa... Gosto de pedalar. Você gosta de pedalar? Realmente, sim. Você corre, joga bola, o que mais você faz? Pedala, mas interessante. Deixa eu ver o que mais que eu posso ver aqui. Bom, nem preciso dizer, sua inteligência lógica, gosta de matemática? Muito. Principalmente de lógica. Lógica, gosto. Então, por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque as pessoas têm... Isso está ficando cada vez mais... você dirige? Dirijo. Estacionar, fácil ou difícil? Fácil. Fantástico. Por que eu estou perguntando isso, gente? Porque existem tipos diferentes de inteligência. Eu trouxe aqui um quadro que ele fala de... Essas perguntas que eu fiz com a Lívia são relacionadas a algumas espécies diferentes de inteligência. Eu perguntei, por exemplo, sobre a inteligência musical, que algumas pessoas têm, outras não têm. Eu não bato palma no ritmo. Eu estrago parabéns para você. É uma coisa terrível. Mas, por exemplo, essa inteligência corporal, você falou que você pedala, eu jogava futebol, fiz judô também. Então, é um outro tipo de inteligência. E, às vezes, é isso. Tem atletas, por exemplo, atletas de alta performance. O Júlio, que está aqui, joga bola pra caramba. Menos ele diz. Eu, pessoalmente, nunca vi. Mas que é um outro tipo de inteligência. A inteligência lógico-matemática, esse que eu perguntei sobre a vaga, é um tipo de inteligência que é a inteligência espacial visual. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós somos seres muito complexos, né? E nós não somos tão facilmente substituíveis. A ideia é que a gente invista nas características que não são tão facilmente substituíveis assim, né? A nossa criatividade, por exemplo, a nossa capacidade de trabalhar em grupo, eu acho que é algo fantástico. Você pode colocar um bot, por exemplo. Mas eu não sei se você já teve experiência de trabalhar atendimento ao público de alguma maneira. Não. Assim, eu trabalhei muito pouco com isso, mas eu acho que se tiver alguém aqui que já trabalhou com atendimento ao público, pode até dar um depoimento, um testemunho aqui, porque não costuma ser fácil, porque as pessoas chegam com ânimos diferentes, com pedidos diferentes, tem gente que já chega cansada, tem gente que chega irritado, tem gente que está vindo pela primeira vez, tem gente que está vindo pela 10ª. Então, tem um fator de empatia que é difícil uma máquina conseguir produzir, que é difícil uma máquina conseguir entender, né, e reagir de acordo. Então, há muito espaço para o que ainda é humano, e é exclusivamente humano, né? A gente fala, ao longo do nosso conteúdo, e a metodologia Recode, ela tem um foco muito grande no desenvolvimento das competências socioemocionais, que são justamente essas competências que elas não são técnicas, elas são competências que elas passam por como você lida com o outro, como você lida com você mesmo. Nós focamos muito nas competências de resolução de problemas, competências de criatividade, cooperação, comunicação, a capacidade de você se comunicar. E isso tem um relatório do Banco Mundial, que eu também vou pedir para compartilhar o link aqui com vocês. Vai ficar cheio de link essa conversa depois. Que fala justamente isso, que são essas competências que vão fazer a diferença uma vez que essa automatização comece. Porque são elas que vão permitir que a gente ocupe essas outras posições. Essas posições não vão poder ser automatizadas. Né? E eu tinha alguns exemplos aqui também para compartilhar com vocês. Quando a gente falou do carro automatizado. Uma coisa que eu acho interessante. Avião. O que foi que eu descobri? Em termos de tecnologia, a gente já tem a tecnologia para botar um avião para pilotar sozinho. A gente já poderia botar aviões para voarem sozinho.
Aí você já pergunta, por que nós não temos aviões voando sozinhos? Por quê? Por quê? Porque aí você envolve um monte de outras coisas. Você envolve leis, regulamentos. Você envolve de quem é a responsabilidade. Recentemente, um carro desses sem motorista automático atropelou uma pessoa. Isso, né? E aí criou uma confusão danada. Quem é o responsável quando o carro sem motorista atropela alguém? Né? E então, essas questões de tecnologia, elas trazem um desafio novo, não só para quem é de tecnologia. Por isso que eu acho interessante nós falarmos sobre esse conteúdo para todo mundo. A gente convida para que vocês venham conversar mais com a gente. Esse aqui foi só o nosso primeiro live, para a gente tocar nesse assunto, levantar um pouco essa conversa sobre o que é inteligência artificial, o que são essas tecnologias exponenciais. Na nossa plataforma Recode, nós temos um curso sobre tecnologias exponenciais, que é gratuito, vocês podem entrar, se cadastrar na plataforma para fazer o curso. A gente explica o que é isso, a gente trabalha essas competências socioemocionais. E é interessante por quê? Porque a gente vê que isso não é para quem quer ser de TI. Se você quer ser advogado, por exemplo, como é que você vai lidar? Quem resolve se alguém é atropelado por um carro automático? Tem um outro, eu descobri recentemente sobre um robô chamado Artaris. Eu vou confirmar o nome aqui para vocês, gente. Eu trouxe muitos papéis. O nome do robô é Arteris, que é uma startup que faz ressonância magnética e ele dá alguns diagnósticos. Então, são máquinas que já estão... Então, se você quiser trabalhar com medicina, com odontologia, essas máquinas já estão nessas áreas também. As pessoas estão fazendo cirurgia hoje, por exemplo, videolaparoscopia, que é quase um videogame, né? A mãe passou a vida toda brigando com o filho para ele fazer alguma coisa da vida, parar de jogar videogame, e aí hoje... Exatamente, hoje está fazendo cirurgia jogando videogame. Não que seja só para jogar videogame, né, gente? Mas, enfim, só para dizer que não é tempo totalmente perdido. Mas não importa o que você queira fazer da vida... A tecnologia está em tudo agora. Exatamente. E diz respeito a todo mundo. Comunicação, cidadania. A gente está passando agora, a gente está no auge do momento do nosso processo eleitoral. A gente sabe que tem uma discussão muito grande sobre as redes sociais, sobre como as informações estão circulando. A gente também tem conteúdo sobre isso na nossa plataforma, no curso do Só Mundo Digital. A gente fala sobre o uso de tecnologia. A gente fala sobre acesso a dados públicos, por exemplo, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. A gente ensina lá no nosso conteúdo como que você faz para, se você quiser olhar o perfil do candidato, olhar os dados. Tudo isso tem na nossa plataforma. A tecnologia ela é fundamental para qualquer profissão, para exercer sua cidadania. Então, a gente está encerrando. Não sei se tem mais alguma pergunta. Se tiver, a gente também pode responder depois, não tem problema. Só queria deixar umas últimas dicas, assim, uns últimos exemplos para contagiar vocês com esse tema de inteligência artificial, de realidade virtual. A gente falou sobre o avião, a gente falou sobre carro, sobre realidade virtual. É super interessante, vocês podem procurar também, tem um trabalho lindo que fazem para crianças com autismo, e aí um trabalho que é feito em duas frentes. É um trabalho que é feito tanto para que crianças com autismo colocam porque a realidade virtual, a gente nem mencionou muito isso, mas ela tem esse caráter imersivo, né? Você coloca aquilo e você fica imerso numa outra realidade. Que é diferente da realidade aumentada, que a gente coloca outros elementos dentro da nossa realidade. Então, a gente coloca essas crianças colocam os óculos e a partir do que se coloca naqueles elementos gráficos e que elas estão imersas, essas crianças com autismo estão podendo trabalhar com algumas fobias que elas têm. Então, está sendo um método... Você consegue simular, né? Exatamente. Tem outro que é uma coisa super simples, para a criança tomar vacina, que a criança vem, aparece um bichinho, fala assim, é uma abelhinha, eu vou dar uma mordidinha. Não sei se você já viu. Não. É muito fofinho. Genial. No autismo tem, por um outro lado, que é também um de realidade virtual, para que você coloque nas outras pessoas, para que as pessoas entendam como é ver o mundo com os olhos. Exercendo a empatia, né? Exatamente. Exercitando a empatia, que é fundamental. Eu acho que, assim, a gente precisa estar por dentro de todas as tecnologias, não para saber, não para produzi-las, né? Mas saber como utilizar elas em nosso benefício,
né? Dentro da nossa profissão, que não necessariamente é tecnológica. Sim. Então, você precisa conhecer, saber interpretar, né? E saber fazer o melhor discernimento de como usar a tecnologia a seu favor. Exatamente. Como autor, como consumidor, como usuário, você saber fazer o melhor uso é exatamente isso. Essa é a chave. Perfeito, Lívia. Não podia ter dito melhor. Um outro exemplo, a gente falou do Discovery. O Pokémon GO tem uma história também muito legal de um jovem autista que começou a sair de casa com o Pokémon GO. O Pokémon GO, diferente dos outros exemplos de realidade virtual, isso é um de realidade aumentada, que ele bota os Pokémons na rua, né? Você já jogou? Não, Pokémon GO não. Eu também não, gente. Próximo live a gente convida alguém aqui, um especialista em Pokémon GO. João trabalha aqui. João trabalha aqui, gente. João trabalha aqui, pelo que eu fiquei sabendo agora, que é especialista em Pokémon GO. Tá online. João, você é o próximo. Então, tá aí. Para falar sobre realidade aumentada e Pokémon GO. O que eu não entendo de Pokémon GO, mas eu entendo de carnaval. E aí, se você não vê o carnaval, carnaval eu entendo. E aí, quando você vê o desfile lá aparecendo na Sapucaí, que aí aparece aquela cabine voando, aquilo ali é realidade aumentada. Porque a cabine não está sobrevoando a Sapucaí. A cabine é realidade aumentada. Carnaval eu entendo, eu volto para a live aqui no final de fevereiro, fazendo a cobertura, apuração ao vivo. Gente, brincadeira, pelo visto, essa vai ser a última live que eu vou fazer. Eu estou fazendo muita bagunça. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês, queria agradecer a Lívia. Eu que agradeço, estou muito feliz de ter participado. Que topou isso comigo, que eu falei. Super de última hora. A Lívia, gente, quando a gente fala de empatia, de cooperação, de comunicação, é exatamente isso. É a pessoa ser chamada em cima da hora, mas vir ajudar. Porque a gente tendo uma especialista dessas, né, aqui dentro da casa, vocês se conformarem só comigo, imagina. Lívia, agradeço de verdade. Agradeço o pessoal que apareceu aqui. Deixo um beijo para todo mundo. O povo que ajudou aqui a gente, mandou os links. Se não mandou, a gente vai mandar ainda. Não deixem de olhar nossos cursos. A gente falou aqui sobre o curso de tecnologias exponenciais, que está muito legal. Como a gente falou, não é só para quem pensa em trabalhar com tecnologia. A gente tem muita coisa interessante para várias pessoas. Introdução ao mundo digital, gestão de projetos e aplicativos de impacto, hackeando o seu futuro para quem está pensando em empreender, para quem está pensando no mercado de trabalho. Então, gente, a gente tem o nosso movimento Recode. Eu queria convidar todo mundo para participar. Por favor, entrem na página www.recode.org.br/participe. Eu sei, tá vendo? As pessoas não confiam em mim. Eu tô com um recado para dar. recode.org.br/participe, tá bom? Entrem para participar. E eu tenho um outro recado. Qual outro recado? Outra coisa fantástica, gente. A Recode também tem uma experiência muito legal para 360. A gente tem um projeto em parceria com o Facebook, chamado Cineastas 360. No primeiro semestre, nós tivemos jovens do Brasil inteiro produzindo filmes em 360. São lindos, são fantásticos. Eu convido vocês a assistirem, conhecerem um pouco mais de tecnologia, prestigiar o trabalho desses jovens. Um desses filmes, chamado Francisca, que foi o filme premiado no festival que o Facebook realizou no final do primeiro semestre, foi apresentado na conferência da ONU agora, em setembro desse ano. Foi o único filme, se eu estiver errado, alguém me corrige aqui. Foi o único filme não do Hemisfério Sul, né? Basicamente, da Austrália. As pessoas esquecem da Austrália. A Austrália está no Hemisfério Sul. Mas parece que sim, o único filme do Hemisfério Sul, o único representante latino-americano, foi o filme Francisca. Então, gente, participem, deem uma olhada lá, prestigiem esse filme, prestigiem o trabalho incrível desses jovens, que é só uma provinha do potencial que essas tecnologias têm quando a gente coloca esse potencial criativo dos jovens, ok? A gente tem um recado aqui. Então, para conhecer... Calma. Como podemos nos preparar para as mudanças que a tecnologia está provocando? Como é que a gente pode se preparar para isso? Interessante. Pergunta do Davidson. Pergunta do Davidson. Davidson, tem no mesmo relatório da CDE, eu traz alguns exemplos de como isso já tem sido feito. Né? Algumas empresas estão hoje investindo no desenvolvimento de outras competências.
Então, por exemplo, a competência de resolução de problemas. E quando você fala em resolução de problemas, a gente está falando a habilidade de pensamento sistemático, a habilidade de análise, de conjuntura. E isso é interessante porque são habilidades que a gente nunca aprende, né? Ninguém ensina isso pra gente na escola, ninguém ensina isso pra gente na faculdade. Mas são essas habilidades que nos permitem, elas vão nos dar flexibilidade para eventualmente transitar de uma indústria para outra, de um trabalho, de uma tecnologia para outra. Porque a tendência é que no nosso tempo de vida nós tenhamos que lidar com tecnologias diferentes, né? A geração dos nossos pais, dos nossos avós, normalmente eles tinham uma tecnologia, por exemplo, era sapateiro. Normalmente tinha um modo de trabalhar e ele trabalhava a carreira inteira daquela forma. Hoje em dia isso não é a maneira mais comum. Então, essas habilidades, como a habilidade de resolver problemas, a habilidade de se comunicar com efetividade, com afetividade, a habilidade de você se comunicar e de se relacionar com os outros. Isso é fundamental. Para quem já esteve no ambiente de trabalho com várias pessoas, é bem comum a gente ter aquela infeliz experiência de ter alguém na equipe que, por exemplo, uma pessoa extremamente competente, boa de trabalho, mas ela é difícil de se relacionar. E isso, às vezes, pode colocar um projeto, uma iniciativa por água abaixo. Então, essa capacidade de liderança, essa capacidade de se relacionar, de entender o outro, de fazer as coisas se encaixarem, né? De ser resiliente, de não desistir com facilidade, de pensar criativamente, de colaborar, de pensar em soluções alternativas, porque foi como a Lívia falou, né? O computador, a inteligência artificial, ele parte de um sistema. Então, ele parte do que já existe, né? De uma certa maneira, ele trabalha com cognição, ele faz correspondências, mas ele vai sempre trabalhar com base no que já existe. A inteligência artificial, quando ela conseguir atingir o seu máximo, vai ser quando ela conseguir se retroalimentar. Quando ela não precisar de mais alguém que ensine a ela, mas a partir do momento que ela consegue aprender sozinha. E é uma coisa que nos diferencia, né, seres humanos da máquina. Ela consegue aprender sozinha, não pelo menos está em andamento. E realmente mas isso é o que vai fazer a diferença. Sim, exatamente. Nosso poder de associação, nosso poder de cognição. Nosso poder de cognição, de empatia, nós temos uma série de trabalhos que são feitos por humanos e que, particularmente, eu consigo imaginar que dificilmente seriam substituídos no futuro próximo por algo não humano, porque exige o contato, existe o afeto, e isso é muito nosso. E a gente, durante muito tempo, na verdade, eu acho que a gente está desfazendo um processo que foi de maquinização do humano, da gente ter sido treinado para trabalhar como se nós fôssemos máquinas. Né? E eu acho que agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai começar a investir no que nós temos de humano e no que máquina nenhuma substitui. Né? Então, gente, entrem na página recode.org.br/participe, conheçam os nossos cursos, conheçam o conteúdo, conheçam os filmes do Cineasta 360, uma maneira de conhecer a tecnologia, conhecer o potencial criativo desses jovens do Brasil inteiro. Mais uma vez, você vai falar alguma coisa? Outra coisa é a plataforma Recode. O que a gente quer fazer hoje. Eu sou desenvolvedora da plataforma e eu queria dizer para vocês que o que vocês puderem compartilhar assim, da visão de vocês sobre a ferramenta, vocês mandarem para a gente, seja pela comunicação, seja pelo nosso e-mail, me ajuda, porque a gente quer construir de uma forma compartilhada, né? Porque de forma que ela atenda a todos. Então, a gente está aguardando a colaboração de vocês para continuar essa construção. Lívia, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada. E olha, Júlia, que ficaram aqui com a gente. Obrigada principalmente a quem assistiu. Deixe um beijo para todo mundo. Não se esqueça, recode.org.br/participe. Procure a página do Cineasta 360 aqui no Facebook. Deixe um abraço para todo mundo. E foi isso, gente. Nossa primeira live. Sobrevivemos. Sem nenhum grande constrangimento. Vamos ver se até desligar nada acontece. E é isso, gente. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Você desliga. Olha só. Falei que não ia acontecer nada.